Olá, eu sou o Gustavo Fonseca, eu sou acadêmico de medicina do Centro Universitário do Maranhão, UniCeuma, e eu fico primeiramente muito feliz de estar podendo apresentar esse trabalho aqui no segundo simpósio de anatomia da UFRJ de Macaé. E esse tema foi escolhido, né, para a gente poder compreender essa epidemiologia dos pacientes pediátricos menores de 10 anos que estão com Covid-19, né? A gente sabe que tem uma repercussão diferente, só que faltam poucos estudos ainda que possam contribuir para esse entendimento e por isso que esse estudo tem como objetivo ajudar ainda mais nas pesquisas, né? Vou arrumar um slide aqui. Não tem nenhum conflito de interesse ou nenhum apoio financeiro no nosso trabalho. E como foi observado aí, eu sou o autoapresentador. Na introdução, o que que a gente pode falar, né? Em relação ao coronavírus. Primeiramente, ele foram apresentadas manifestações sintomáticas na província de Wuhan, China, né? E afetou centenas de milhares de pessoas em um curto espaço de tempo e isso configurou uma pandemia a partir de um chamado da OMS. E essa pandemia nada mais é do que a distribuição geográfica continental dessa doença. Afetou outros continentes, afetou centenas de países. E, segundo o estudo, foi relatado que pacientes menores de 10 anos, crianças, eles têm uma menor incidência do que nos adultos. Só que as infecções elas vêm aumentando nas crianças porque eles não têm o mesmo cuidado que os adultos têm, né? Como a utilização de máscara, de medidas de controle, realmente uma baixa instrução em relação aos adultos. Eles não têm informação necessária para poder se precaver, né? Estão muito mais expostos. E por isso que esse grupo ele merece uma pesquisa mais abrangente em relação a essas características epidemiológicas. E por isso que o presente estudo ele tem como objetivo analisar essas características desses pacientes pediátricos menores de 10 anos de idade, em relação à metodologia. Como foi visto, o critério de inclusão são crianças menores de 10 anos de idade. E vai se tratar de uma revisão sistemática que vai envolver 3 artigos que foram indexados nas bases de dados da Cielo, do PubMed e do Google Scholar. E todos esses artigos, que eles relataram informações epidemiológicas relacionadas a esses pacientes, eles foram inclusos nesse estudo e foi utilizado um instrumento validado, ou seja, nenhum desses artigos foi excluído e todos eles contribuíram para essa pesquisa poder ser levada em conta. O que foi observado nos resultados? Os dados epidemiológicos relativos a esses pacientes pediátricos, em 3 artigos, foram excluídos nesse estudo, como já foi dito, e de acordo com a análise de um estudo envolvendo mais de 70 mil casos confirmados de Covid-19, apenas 1% são crianças menores de 10 anos de idade. Menores de 10 anos de idade, e a gente observa assim, né, que, de fato, as crianças são muito menos afetadas do que nos adultos. Enorme a diferença, né? E em outra pesquisa, apenas 14 dos 8.886 pacientes, desculpa, eles apresentavam uma idade menor ou igual a 10 anos. Ou seja, mais do que claro que as crianças são muito menos afetadas do que os adultos. Em relação a um estudo que afirmou, né, que das 9 crianças menores de 1 ano infectadas pelo SARS-CoV-2, ou seja, o coronavírus relacionado à síndrome da angústia respiratória grave, 78% eram meninas. Aí fica aquela dúvida: será se as crianças do sexo feminino menores de 1 ano de idade são, de fato, mais afetadas do que os meninos? Fica essa questão. Só que a gente vai observar que isso não é possível, porque ainda faltam poucos estudos e
E, inclusive, tem um estudo que relata que nos pacientes adultos, homens, essa incidência acaba sendo maior. Então, fica essa, essa dúvida, né? Esse questionamento. Então, mais estudos merecem ser realizados. Já no comparativo entre o grupo de pacientes pediátricos e adultos, no que tange ao período de incubação, o que é o período de incubação? Nada mais é do que a inoculação do vírus até a manifestação dos primeiros sintomas, que nas crianças é de mais ou menos 6,5 dias, foi observado isso, né, no estudo, e nos adultos, mais ou menos 5,4 dias. Ou seja, a gente observa que nas crianças esse período de incubação é maior, né? E como foi observado em outro estudo, a incidência geral da doença é maior nos homens do que nas mulheres. Então fica aquela dúvida se as meninas de menores de 1 ano são mais afetadas ou não. 0,31 a cada 100 mil pacientes nos homens contra 0,27 nas mulheres. Já outro estudo mostrou que essa transmissão do COVID, ela ocorre classicamente por gotículas respiratórias, contato próximo, aerossóis que estão suspensos no ar e através também da conjuntiva ocular. Os centros de endoscopia digestiva, clínicas de febre e outros pediátricos, eles emitiram planos de emergência muito bem estruturados, por sinal, e essas medidas de manejo relevantes durante o período epidêmico, visando justamente essa desinfecção e proteção desses pacientes pediátricos. Foi uma estratégia que foi e está sendo muito bem realizada, né? Porque está diminuindo muito o contágio das crianças. Por mais que as crianças apresentem, apresentem uma incidência muito menor, elas estão mais expostas e o sistema imunológico delas é mais frágil, ou seja, elas têm um maior risco, sim, de complicado que os adultos. Tanto que os extremos de idade são crianças e idosos, em relação a essa gravidade da doença, né? O que foi concluído? Essa revisão sistemática ela foi útil para evidenciar que, mesmo que os pacientes pediátricos eles tenham mais exposição ao SARS-CoV-2, que nada mais é do que o coronavírus 2, a incidência é comprovadamente menor. A gente chegou a essa conclusão porque, segundo um estudo envolvendo milhares de pacientes, a gente chegou a uma conclusão muito bem realizada. E, ademais, há fracas evidências científicas de que as meninas menores de 1 ano, como foi comentado, sejam mais propícias à infecção do que os meninos. São necessários mais estudos a respeito e a gente espera poder contribuir para um futuro questionamento em relação a isso. Sob outro ponto de vista, o tempo de incubação, como foi visto também, é maior nas crianças menores de 10 anos do que dos maiores de idade. E em relação aos planos de emergência e medidas preventivas estruturadas voltadas a essa pediatria nesses hospitais de estudo, é esperado que o sucesso da desinfecção e proteção dos pacientes pediátricos seja realizado. Está muito bem realizado, por sinal, segundo esse levantamento. A taxa de contágio diminuiu muito, taxas de reinfecção e de contágio a outros pacientes pediátricos. E essas são as referências, né, que foram utilizadas para o nosso tema. Eu fico muito feliz de estar podendo contribuir para essa apresentação. Estou muito agradecido por estar tendo a oportunidade de apresentar. E é isso.